Já. Então, gente, a música foi escolhida já de acordo exatamente com o tema de hoje, que é uma continuidade da quarta-feira passada, que foi Roberto, né? Foi. Que falou sobre a paciência. É uma coisa que eu não entendi. Bom, então, o que acontece? De cada 10 coisas que acontecem aqui no grupo, que tem que tirar um cartãozinho, um capítulo de livro, um oráculo do pão, uma mandala, 11 caem para mim da paciência. De cada 10, 11, paciência, né? Escolhi esse capítulo aleatoriamente. Caiu o quê? Paciência. Né? Então, vamos para a paciência. Então, a música já foi para irmos entrando no tema, né? Bom, como é que é o negócio? No capítulo anterior, só uma breve rememoração, o Espartacus mesmo que fala, né? Ele dizia da paciência que ele precisava ter, porque ele não era atendido, quando ele não era atendido de imediato na sua vontade, quanto a atitudes impensadas que destroem o relacionamento. A irmã Eleni falou da paciência no cotidiano, nos pequenos reveses, no nosso dia a dia. Falou da paciência que temos que ter em relação à saudade das pessoas que nos deixam e que nós deixamos também. E o irmão Gonçalves falou da impaciência em relação às próprias imperfeições, em relação às próprias mazelas e da paciência que eu preciso ter para que cada um se aceite como é, que eu me aceite como eu sou, né? Então isso aqui que foi tratado no capítulo passado. O capítulo 20, ele começa com a irmã Maria Filomena Luoto Beruto. Ela é chamada de Dona Neném. Dona Neném, ela foi contemporânea do Chico. Bom, vocês estão rindo aqui, né, gente? Eu não vou tentar não, porque eu vou mostrar. Ela foi contemporânea, exatamente. Ela foi presidente da União Espírita Mineira por 33 anos. Então, ela teve realmente ela deu realmente uma grande contribuição à causa espírita. Bom? A primeira frase dela no capítulo é: a evolução é uma obra de paciência. E a irmã Neném, a dona Neném, ela começa fazendo uma analogia com o campo, com o lavrador. O que acontece? Quando nós vamos, se tivermos um campo, o que a gente tem que fazer para colher o fruto? Cuidar da terra, limpar, lavrar, revolver, limpar, adubar, semear, irrigar. Molhar, irrigar. Paciência. Paciência. Jogar água. Chover, para chover, para dar sol. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. Então, ela fala que a nossa evolução é como um campo que deve ser bem cuidado, né? E a gente tem também vários instrumentos. Mesmo que o campo seja pequeno, seja um simples vasinho, eu preciso de vários instrumentos, né? E a paciência é um deles, se a gente for levar para o nosso campo espiritual, né? Ela faz essa analogia do campo de terra mesmo, de produção, e do nosso campo, do nosso coração, da nossa evolução. Então, tem a coisa boa, né? Da florzinha, né? Couvezinha para comer, laranjinha, mas dá também as ervas daninhas. Qualquer vaso, grama, pequenas plantações que a gente tem em casa, não precisa nem ser um campo muito grande. Não parece aquelas ervinhas, aquelas coisinhas que ficam lá incomodando aí? Todo mundo fez assim. Tem que ir lá, agachar, tirar, resolver. Tem que ter paciência, tem que ter joelho, tem que ter coluna, né? São ervas danadinhhas. São ervas daninhas danadinhas. Vamos colocar sempre o nome, né? E o que são as ervas daninhas de um campo, de uma lavoura? São organismos indesejados, né? Eles prejudicam o crescimento de qualquer planta, porque eles vão competir com a planta principal pela busca de sol, de água, de nutrientes, de espaço, né? Eles competem, eles podem muitas vezes abafar a planta principal. Esses vão transportando para o campo da evolução do nosso coração, do nosso espírito, né?
do desenvolvimento. E elas vão ocupando sorrateiramente aqueles espaços que eu vou deixando vago. Né? Já viram entre um pezinho de alface e outro, não fica ali um palminho? Não fala para deixar um palminho? O que acontece com aquele palminho? Lá vai as ervas danadinhas. Porque a gente deixou aquele espaço vazio. Se plantar tudo juntinho, com esmero, com cuidado, a gente vai ter menos ervas daninhas. Talvez nem não desapareçam de tudo. Se for no meu jardim, lá da minha casa, eu tenho vários meios de acabar com essas ervas daninhas, não tem? Eu posso abafá-la com jornal, com pedra, posso embebedá-las com vodka. Eu li na internet, gente. Eu li na internet. Eu sei que ficou até caro, né? Vou embebedar as ervas daninhas com vodka, coitado. Você joga sabão, água quente, né? Mas aí, e as minhas ervas daninhas? As ervas daninhas do meu coração, do meu campo de evolução, do meu campo espiritual. Primeiro, quais são essas ervas daninhas? Aí eu já tenho uma de cara. A impaciência. É uma erva daninha no meu campo espiritual, não é? No meu campo da minha evolução. E o que eu posso fazer para que essas ervas que impedem a minha evolução, o que eu posso fazer para acabar com elas e fazer que o meu jardim seja lindo, florido, vistoso, forte, saudável, colorido? O jardim do meu coração. Então a dona Neném... A dona Neném, ela dá algumas orientações pra gente. Primeiro ela fala, olha, é preciso mais esmero nas ações, mais cuidado, fazer com mais qualidade, com mais atenção, com mais dedicação ao momento presente. Não é isso? Tudo aquilo que eu executo, executar bem feito. Outro que a dona Neném fala, fazer cada dia melhor que o anterior. A gente vai um passinho de cada vez. A evolução não é aos saltos, não é verdade? Um passinho de cada vez. Então, o meu dia de hoje, se já foi melhor do que o de ontem, já está ótimo. Já estou evoluindo um pouquinho. Então, a dona Nelinha ela faz essa reflexão. Começar sempre com o meu melhor esforço. E aí eu me lembrei do meu máximo de esforço pessoal. Daquele momento, para aquela ação, para aquela tarefa que eu estou fazendo. E ela diz também que devemos ter consciência de que toda reação é o reflexo de uma ação minha mesma. Então eu colho aquilo que eu plantei no meu jardim. Então eu vou ter uma boa fruta, um bom legume, uma flor bonita, se eu cuidei dela lá atrás, com esmero, com qualidade, não é verdade? A mesma coisa na minha evolução. Eu vou colher, todo mundo sabe, né? A lei da causa e efeito, eu vou colher exatamente aquilo que eu plantei. Então ela faz a analogia do nosso campo de evolução com o campo mesmo da Terra. E ela diz assim, haveremos, pois, mais cedo ou mais tarde, de voltar à gleba da própria lida, no corpo ou fora dele, para a indispensável tarefa do replantio. Bom, havemos de voltar à gleba. Gleba é terreno, porção de terra, né? Então eu posso voltar, haverei de voltar ao terreno da minha própria lida, do meu próprio esforço, do meu próprio trabalho. Então eu vou voltar e eu vou ter que replantar. Se eu não, no meu primeiro plantio, se eu não plantei bem, se eu não cuidei das ervas daninhas, se eu não cuidei das minhas mazelas, das minhas imperfeições, a minha impaciência, eu vou ter que voltar e replantar isso tudo, no corpo ou fora dele, né? E ela diz uma coisa interessante também, que a gente encontra pessoas, isso serve para mim assim demais da conta. A gente encontra pessoas que nem sempre estão caminhando junto com a gente do jeito que a gente quer. Não são pessoas que não nos agradam, né? Que não bate, não tem? Meu santo não bateu? Né? Meu santo, não tinha essa frase? Sim, meu santo não bate com dele? Essas pessoas a gente não deve retaliar, porque uma hora a gente vai encontrar com elas ali na frente. Na época do replantio. E essa figura aí, essa imagem que eu coloquei, é justamente isso, ó. Eu vou te pegar ali depois. Não vai não, gente, não vai não. A retaliação, ela vai fazer mal pra gente mesmo. Primeiro vai fazer mal pra mim, né? E por quê? O companheiro que sob este ou aquele pretexto marginalizamos, deixamos à margem, é o que haveremos de tornar a afeição de preciosa carga sobre os ombros. A lei é de amor, não é de exclusão.
Então aqui a dona Neném diz pra gente que aquele que eu estou marginalizando deveria ser justamente aquele que eu devia estar trazendo sobre os meus ombros, que eu devia estar tentando caminhar junto com ele, né? E ela cita uma frase de Jesus que eu achei achei lá no Evangelho de João. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, quer dizer, não deixe curral. A aprisco é o curral das ovelhas, né? A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Trazendo em outras palavras, eu tenho outras ovelhas, que Jesus disse. É a diversidade de pessoas, a diversidade de povos, diversidade de opiniões, diversidade de seres, diversidade de mundos. Não deixe aprisco, quer dizer, não deixe rebanho de outros rebanhos, de outros mundos, de outros orbes, de outras épocas. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. E ouvir, não no sentido, estou aqui, entra no ouvido e sai no outro. Eu sou boa para ouvir assim, viu? Mas não é ouvir nesse sentido, é ouvir no sentido de seguir, de ouvir a palavra mesmo, de ouvir os ensinamentos e aplicar, se comprometer com aquilo que está ouvindo. Não ouvir e virei as costas, pronto, esqueci tudo. Eu venho aqui, ouço, virei as costas ali e já estou tratando mal quem eu estou marginalizando. Então, haverá um rebanho, é a unidade, a universalidade, todos somos um só, todos irmãos. E um pastor, Jesus, o nosso guia, o nosso grande mestre, quem vai levar todo o rebanho. Tá certo? Eu achei muito bonito ela lembrar dessa passagem, porque eu vejo essa ovelhinha aqui sozinha e as ovelhinhas coloridas ali, como essa necessidade de nós incluirmos todas as pessoas na nossa vida, né? Quem que a gente está deixando separado, isolado? Na nossa família, no nosso trabalho. Bom, eu, né? Quem que eu estou deixando isolado na minha família, no meu trabalho, no meu relacionamento com meus amigos? Quem que eu estou achando? Nossa, ovelhinha cor-de-rosa, não gosto, detesto rosa, vou isolar. Ah, essa aqui sozinha, marginalizei, não quero. Então, o que que eu estou, quem eu posso estar deixando de lado, enquanto que eu deveria estar caminhando junto. E sobre esse trecho, essa frase especificamente, elas ouvirão minha voz, Dona Neném, ela traz 3 reflexões que vai ficar de para casa para vocês, porque eu não vou ficar refletindo sobre isso sozinha, tá? É para casa. Quem vier na próxima vai ter aguição. Há quanto tempo o Senhor nos espera, paciente, que Deus é paciente conosco, imagina se não fosse, para que aprendamos, espera paciente que aprendamos a identificar a voz inconfundível. Quanto tempo Ele já tem essa paciência conosco? E será que já atendemos a divina voz completamente? Às vezes eu ouço, mas será que eu estou atendendo ela totalmente? Eu tenho essa consciência? E não estarei ouvindo somente, tão somente o que a mim me convém? Não, né, gente? Né? E ainda, quanto ainda me cabe a caminhar em tolerância, em fraternidade? Se eu não tiver paciência, como eu vou caminhar ao lado de quem me constrange e aborrece? Eu vou caminhar sozinha. Aí eu vou me tornar mais uma daquelas ovelhas ali. Porque eu não vou ter a paciência de caminhar com quem eu mesma estou marginalizando. E ela resume dizendo que a paciência é um caleidoscópio. Treinei 70 vezes. E que a paciência é a virtude-chave da nossa evolução. E eu estou perdida, né? Porque se ela é a paciência, é a virtude-chave, eu estou perdida, né? Mas enfim, eu até trouxe aqui um caleidoscópio, quem não conhece. O que tem aqui dentro? Tem várias esferas coloridas e vários pedaços de espelho. E o que significa essa analogia que ela fez? Quem que dá uma ideia do que ela fez? Por que a paciência é caleidoscópio? As várias facetas que aparecem no nosso cotidiano, Nós somos também. que nós somos, e que a gente vai poder usar a paciência para todas elas. Porque o caleidoscópio, cada hora que você vira, ele vai dar uma imagem diferente. Então, você olha aqui, está de um jeito, olha de outra do outro. É a cada minuto, a cada momento, a cada circunstância, a cada pessoa, eu tenho possibilidade de exercer a paciência. Não que eu exerça, eu tenho tentado. Eu, pessoalmente,
procurar dar essa evolução. Em seguida, vem falando pra gente o Sebastião Bernardes Carmelita. Carmelita. Carmelita teve a última encarnação, eu vou acelerar. Teve a última encarnação em 2017 como um padre. Ele foi conhecido como o padre dos pobres e doentes. E ele vem trazendo, além da paciência, a perseverança também, que ele diz que é irmã da paciência. Então ele pergunta, como que vamos sair do lugar comum se não insistirmos na prática cotidiana do dever? Todo dia, no hábito, no meu dia a dia. Como vencer na vida contra nós mesmos se não persistirmos pacientemente no esforço de melhorar? Então a perseverança, juntinho com a paciência. E ele diz, o irmão Carmelita, fala da perseverança em algumas situações, como na resistência contínua ao assédio do mal, a perseverança das nossas lutas íntimas diante dos mesmos impasses morais, que às vezes ele até fala lá que reencarnações e mais reencarnações, aqueles mesmos impasses, e eu continuo resistindo àquilo. Perseverança frente a vícios difíceis de serem extirpados, né? E como temos vícios, né? Eu tenho trocentos difíceis de ser, tá enraizado, né, gente? O negócio garra pior que velcro. Não sai, né? Não estou falando vício maléfico para a saúde, não. É vício mesmo de hábito nosso, de pensamento, de tratar o outro, né? E a perseverança contra hábitos nocivos que criamos, quer dizer, o homem velho dentro de nós, né? Aquele ser que não quer crescer, que não quer evoluir, que quer sempre o mesmo. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, para que eu vou mudar? Né? Então nós temos que perseverar com isso também. Eu não posso virar e falar assim, eu sou impaciente e pronto. Bom, na verdade eu falo isso, né? Mas sim, eu tenho que procurar tirar isso do meu hábito, né? Mudar esse homem velho, no sentido de ser humano velho, que está dentro de mim. Essa frase não está no texto, eu trouxe da internet porque eu achei linda essa florzinha nascendo ali. A perseverança, antes mesmo de ser uma atitude, é uma escolha e deve ser diária. Construir onde outros já desistiram pelo poder da fé. E a gente vê muitos exemplos de perseverança frente a obstáculos morais, obstáculos físicos, né? Obstáculos intelectuais. Quantas pessoas a gente conhece que perseveram e devem ser consideradas por nós como verdadeiros lutadores, verdadeiros vencedores, né? E o irmão Carmelita, ele diz que na vida dele ele optou por não ter facilidade, porque as facilidades iam deixar a mente dele livre para besteira, vamos dizer assim. Então ele dedicou a vida aos pobres e aos doentes e viveu assim com o mínimo possível. E ele diz sobre a ociosidade que ela pode gerar aflições para muito tempo. Então ele procurava estar sempre com atividades. Não posso dizer que venci, mas pelo menos comecei a me disciplinar nos próprios impulsos de orgulho, da vaidade, da ambição, desejos aos quais, infelizmente, tantos sucumbem. No nosso lar, no Panara, tem um capítulo que tem o marido eu esqueci o nome dele, à noite eles no desenlace do sono, né? Eles fazem uma reunião e é dito para ele já está em forma de criança, que para a próxima encarnação, para ele não querer vir com as facilidades para a próxima encarnação. Tem essa parte do texto, né? Eu não estou lembrando não, mas você tem memória melhor que a minha, mas é isso aqui, ninguém sente falta daquilo que tem muito fácil. Aquilo que a gente conquista, né? Que a gente conquista de melhoria nossa, mudar nossos hábitos, evoluir, a gente é um prazer maior, uma satisfação maior pra gente do que aquilo que vem muito fácil na mão da gente, né? E num determinado momento, o irmão Carmelita, ele pede perdão. Por que ele pede perdão? Não vou contar. Calma. Espera, que eu não vou dizer, mas ele pede perdão. Eu vou fazer um parênteses. Em outubro de 1861, às 10h30, lá em Barcelona, aconteceu o auto de fé, que, por ordem do bispo Dom Antônio Parlau e Termes, foram queimadas 300 obras sobre espiritismo. Eram livros de Allan Kardec que ele mandou para um colega livreiro chamado Maurice Lachatre, né?
que era um livreiro estabelecido na cidade. Essa figura que está aí é uma figura da época mesmo, que um observador desenhou e mandou para o Allan Kardec. E isso foi em outubro. Então queimaram todos esses livros em praça pública. No mês seguinte, na Revista Espírita, né, no mês seguinte, novembro, né, saiu uma nota de Allan Kardec dizendo que, na verdade, foi ótimo aquilo que aconteceu. Por que foi ótimo aquilo que aconteceu? Foi ótimo, foi a melhor coisa que podia ter acontecido para o Espiritismo. Porque deu ibope. Deu ibope. Opa, é proibido? Queimou? Deixa eu ver o que é isso. Espiritismo? Uai, as pessoas iam lá e pegavam folhas queimadas, pegavam restos dos livros, porque a curiosidade foi aguçada. Aquele negócio tem tudo que é proibido. É o que eu quero. Agora eu quero. E agora eu quero. Não pode? Igual criança, né? Não pode não? Porque agora eu quero. Então, a curiosidade de todos foi aguçada. Então, isso fez o Espiritismo ganhar uma certa força na época. E o Allan Kardec, nessa revista, isso não está no livro, no texto não, tá, gente? É pesquisa minha. Ele diz assim, eu trouxe só essa frase, eu tenho todo o trecho, mas eu trouxe só essa. Podem queimar-se os livros, mas não se queimam as ideias. Então pode queimar tudo, foi ótimo para o Espiritismo. Aí o que acontece? 9 meses depois, Dom Parlau desencarna, o bispo que mandou queimar. Desencarna e aí tchan-tchan. Ele, numa sessão mediúnica, de um lugar que eu esqueci o nome, não coloquei a cola ali. Numa sessão mediúnica, ele é recebido por quem? Allan Kardec. O próprio Allan Kardec o recebe como espírito. Um gesto de amor, né? Num gesto de amor. Eu não vou ler esse trecho todo não, mas ele diz, só isso aqui, ó. Ele foi recebido pelo chefe espiritual que era Allan, né? Pude vir vos ensinar meu exemplo. Não repilais nenhuma das ideias anunciadas, porque um dia que durará e pesará como um século, essas ideias anunciadas gritarão como a voz do anjo: Caim, que fizeste de teu irmão? Né? E ele assina aquele que foi bispo e que não é mais que um penitente. Desencarnou, tal, mandou essa mensagem através de Kardec. Encarnou novamente. Como que ele encarnou? Com quem? Carmelita. Né? Aí, por isso, aquele perdão do Carmelita. Perdoe-me, por quê? Nesta encarnação como bispo, ele mandou queimar os livros. E aí, Carmelita, numa nova encarnação, já como Sebastião, né? Estou retomando, ele encarna numa família que o pai tinha até uma queda para o espiritismo, mas ele tem também, como ele era bispo, ele tem também, enquanto criança, enquanto adolescente, uma queda para a igreja católica. E o pai permite que ele vá para o seminário. Vai ser padre. E ele diz no texto que ele foi ser padre. Ele diz assim: em minhas veias corria a seiva da doutrina de que fora verdugo no passado. Então ele corria, ele tinha. Ele já tinha alguma tendência para o espiritismo, né? E corria isso na veia dele. Mas ele foi para o seminário para ser padre. Por quê que ele não foi para o seminário então? Em vez de seguir o caminho do espiritismo? De novo, ele foi colocado numa situação para ver se ele dava conta de não queimar os livros de novo. Ele foi, sim, para poder dar exemplo para os colegas deles. Para poder dar exemplo para os companheiros de sacerdócio, que ele certamente tinha influenciado negativamente no passado com os gestos dele de intolerância religiosa. E aí ele diz, como Paulo de Tarso, que é essa figura aqui que eu coloquei, Paulo de Tarso. Bom, diz a internet que né, gente? A internet diz que esse aqui é o Paulo de Tarso. Porque o Paulo de Tarso, quem conhece a história, né? Ele vai depois se converte ao cristianismo e para de perseguir aqueles que realmente ele foi o primeiro dos grandes verdugos, né? Dos grandes perseguidores. Então ele volta como o padre Sebastião e diz que foi para poder dar esse exemplo aos companheiros lá do sacerdócio.
Das várias milhões de lições que eu tirei desse capítulo, que foi assim, serviu como uma luva, capa, capacete, chapéu, gorro, calça, serviu como meia, tudo pra mim. Não, serviu como tudo, né? Inclusive está servindo muito para o momento presente, até para o meu próprio dia. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, e essa hora, esse momento, esse tempo é de Deus, né? Então é a lição que eu tiro para mim do capítulo, dentre várias outras, né? E... gente, obrigada, viu? Tá bom, obrigado, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Foi excelente ter feito esse capítulo, adorei, foi bom demais.